Alexandre Simões, o que dizer dessa estreia de chapuletada nos clubes mineiros? E olha só, chapuletada não foi só na Série A não, tá? Só para registro. O Tombense também estreou ontem, tô eu lá na frente da televisão, começou o jogo, pumba, gol do Criciúma. Também tomou taca na estreia da Série B. Mas 3 derrotas para os mineiros, isso não tinha acontecido, né, Alexandre? Em 17 edições, não. Eu fiz um levantamento ontem, tá até eu publiquei ontem à noite, tem até o ano a ano lá, se o torcedor quiser entrar lá, tá no itatiaia.com.br, desde 1971, tá? Nunca tinha acontecido de os 3 times de Belo Horizonte perderem na primeira rodada, e isso com os 3 jogando a Série A, né? A primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Tá? E o levantamento começa em 71 porque foi a primeira competição nacional que o América disputou. Ele não participou de Taça Brasil ou de Robertão, o América. Ele estreia no Brasileirão em 1971, inclusive fazendo clássico com o Atlético. Então é a primeira vez, o Romano. Eu acho que é um aviso importante que fica, tá? É um aviso importante que fica. E eu acho que assim, o resultado mais surpreendente e até pior dos 3. Claro, perder é sempre ruim, principalmente em casa, como aconteceu com o América, mas o Fluminense não é um concorrente do América. Sim. O Fluminense faz um campeonato acima do América, a briga dele, então é ok, tá? O Cruzeiro, a gente já disse, né, Léo, perdeu para um time também que está num campeonato diferente do dele e está acima, ok. O Atlético perdeu em casa para um time que está num campeonato diferente do dele, mas para baixo. São derrotas diferentes. Isso é preocupante. Isso é preocupante, embora o Atlético tenha tido uma produção ofensiva superior à que teve contra o Brasil de Pelotas ou contra o Libertad, criou muitas chances. Claro, muitas delas na base do desespero, você dando a pinga-bola na área do adversário. Uma hora a turma se enrola e o gol sai quase meio assim, né? Que a bola que fica. Tem o mérito do cara que ajeita, da conclusão do Maurício Lemos, mas vai meio no sufoco, né, naquele abafa, mas, de toda forma, é o resultado que mais preocupa. Por quê? Porque o Atlético vem de uma sequência de jogos ruins como mandante, de desempenho ruim como mandante, e perde para um adversário que não está na briga dele. Se perde para o Flamengo, para o Palmeiras, para o Fluminense, são times que vão brigar com ele ali, na parte de cima da tabela, pelo menos é a previsão nossa antes de a bola rolar. O Atlético perdeu para um time que é um time que não vai ter essa condição no campeonato também na análise prévia. Né? São derrotas e derrotas, né? São diferentes. Não dá para colocar no mesmo balaio. Como o Simões disse, eu não vou ser repetitivo, a do América não era para tomar uma goleada, né? Não era para tomar um vareio. Até pelo primeiro tempo que fez. Exatamente. E preocupa a desorganização defensiva, né? Com o gol do Cano, eles partem sozinho da intermediária, não tinha ninguém marcando ele. O Lelê destruiu, né? Eu ouvi o Romano e concordo que às vezes o América precisa ter uma opção de mais marcação ali no meio-campo, porque o meio-campo do América é muito técnico, é muito bom. O Alê, Juninho, o Benítez é muito bom. São caras que sabem jogar, mas eventualmente contra times como o Fluminense, sabe? Você ter ali, o Romano falou, um primeiro volante não é tirar o Alê não, né, Romano? É ter um cara a mais ali. Acho que o América precisa ter essas alternativas. A derrota do Cruzeiro, não é que eu não gosto de usar muito, é uma derrota normal. Lógico que o Cruzeiro não foi para lá para perder, não esperava perder. E podia até ter saído com um resultado melhor. Só que o Cruzeiro vive um momento diferente do Atlético e diferente do América. O América está com o seu treinador há muito tempo. O Galo está com o seu treinador desde a virada do ano. 4 meses. O Cruzeiro está com o seu treinador há um mês. Se deu um mês aí que chegou o Pepa de trabalho. Então, e o Cruzeiro vinha numa desorganização absurda. Então o Cruzeiro está mostrando uma evolução perto do que estava ruim antes. Ok, significa que está tudo beleza? Não. Tem que trabalhar mais, a defesa não pode dar as pichotadas que deu, tem que ter uma saída de bola mais segura. Isso, trabalho do Pepa. E precisa de mais qualidade no time. Isso, trabalho para o Ronaldo. E trabalho para o staff do Ronaldo, da direção do Cruzeiro, que já no início estamos vendo. O Cruzeiro fez boas contratações? Fez. Mas na hora que precisa mexer, tem? Não tem. Então o Cruzeiro precisa qualificar mais o seu time. E a derrota do Atlético, Romano? O Atlético precisa qualificar o time? Precisa. Quando abrir a janela, o Atlético precisa contratar atacantes. Precisa. Agora, o Atlético precisa mais do seu treinador. O Galo investiu uma baba no Cudê. Teve o episódio da entrevista coletiva, ele teve para ser mandado embora, não foi mandado embora por causa da multa.
Então, se sentaram lá e ele falou que não vai abrir mão da multa e o Atlético não quer pagar os 26 milhões, é preciso cobrar dele. Então, amigão, já que você quer ficar, tem que arrumar um jeito de cobrar dele. Porque o Atlético tinha, antes do intervalo, antes de sair o gol do Lemos, estava 2-0 para o Vasco. No aquecimento, Igor Gomes, Pedrinho, Patrick e Edenilson. Aí na Bacia das Almas, no Bumba Meu Boi, no Vão Pra Cima, sai o gol do Lemos, o Galo volta com o mesmo time pro segundo tempo. Peraí, porque saiu o gol, você ainda estava perdendo o jogo. Você vai esperar 25 minutos do segundo tempo para colocar o Pedrinho, para colocar o Edenilson, para colocar o Patrick na esquerda, que o Rubens... Ô Rubens, não tem como te defender. Porque eu fico aqui, não, pô, o Rubens, o Dodô não tá bem, eu queria ver mais do Rubens. Aí quando o Rubens entra, eu quero ver menos do Rubens. Impressionante. Aí eu peço o Dodô de volta. Aí o Dodô, sabe? Então, o Atlético... E quem tem que resolver isso, Romano? É o treinador. Então, é preciso encontrar uma maneira que o Cudê faça esse time jogar. Esqueça o negócio de multa, esquece o raio da coletiva, trabalha, entrega técnica. O Atlético tem um dos melhores elencos do Brasil. Tem que jogar. O Galo não pode perder do Vasco aqui não, gente. Com todo o respeito ao Vasco. E o pior, sem brincadeira, você me dá vontade de ir embora, Romano. A melhor apresentação do time no dia em que vocês conseguiram fazer um gol no Vasco e perder o jogo? Não dá, né? A melhor, imagina a pior. Porra, você tá doido. Imagina a pior apresentação. Ô, Alexandre, você fez uma matéria no itatiaia.com.br, te convido para ir ao itatiaia.com.br, tá? Ouvinte, internauta, porque a matéria é muito interessante com relação aos acréscimos. Isso. A gente teve a determinação, o Márcio Rezende trouxe isso, né? O GE fez dos cartões, né? Foram 21 por reclamação na primeira rodada dessa Série A. Para variar um de quem? Não, dos você vai falar do Hulk, do Gabigol ou do Abel? Do Hulk. Do Palmeiras. O Abel foi expulso. Não, a tríade do cartão. Por reclamação. É a tríade do cartão. O trio. E aí, só não é quarteto porque o Fred aposentou. Aqui, os 10 jogos da Série A tiveram somados 141 minutos de acréscimos. Caramba. São 49 minutos a mais nos 10 jogos da primeira rodada, numa comparação com o ano passado. Então, é um tempo a mais, 49 minutos. Um tempo a mais de jogo na primeira rodada. A primeira rodada teve um jogo e meio a mais, 141 minutos. Tá? E eu lembro do Márcio falando, e chamando a atenção, falando assim, ó, isso é medida tomada por quem está sentado no ar-condicionado e jogo por jogo tem as suas variações, é o árbitro que tem que sentir. Mas o que acontece? Na Copa do Mundo do Catar, né, Léo? Isso já tinha acontecido, né? Os árbitros foram muito generosos nos acréscimos. Não é generosos, é porque a FIFA quer o quê? Que eu acho que isso é até parte do processo de transformar o futebol em 2 tempos de 30 minutos cronometrados. Como acontece no basquete, como acontece no handebol, e eu acho que é muito mais justo. Porque aí você acaba com a cera. Tá? Então eles querem que o tempo de gol seja descontado totalmente. Tem a questão do VAR, que é a revisão do VAR. O jogador sendo atendido, caiu, parou o jogo. A FIFA entende que as pausas na partida para os jogadores serem atendidos, para recuperação, elas são importantes. Só que isso tem que ser acrescido ao tempo de jogo, e tem que ser. Que é um grande exemplo. E isso foi no início do jogo, tá? O primeiro gol do Vasco, na batida lá do PEC, que o Andrei faz de cabeça, cara, ali demorou mais de 1 minuto para a cobrança daquela falta. Para a cobrança de uma falta perto da área, você perde 1 minuto. Porque o cara às vezes machuca mesmo. O cara tomou uma pancada, machuca, aí não levanta. Não, foi o processo. Sim. Arruma a barreira. Aí o Klaus. E como caiu o Klaus, né? O Klaus era talvez o principal árbitro, dos principais árbitros. Copa do Mundo. O Klaus, devagar, sabe? Muita conversa. Aí ele ia lá na grande área, ó, não empurra, não, que isso e que aquilo. E o tempo vai comendo. E o tempo vai passando. E o tempo vai passando. Então, realmente. E isso desanima a gente. Sabe por quê? O próprio Klaus deu 7 minutos no segundo tempo. O Maref, que não é adepto muito dessa nova, de colocar 10, 15 e tudo, que ele fala que o árbitro tem que sentir o jogo, o Maref falou pelo menos 8. E o Klaus deu 7. Sabe? E interessante, Romano, porque 9 dos